Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Você que está aí nessa reta final, no seu estudo para a prova da OAB, vim aqui dar um recado especial para você sobre a nossa estratégia da aprovação. Meu nome é Vinícius Melo, sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou advogado, sou especialista em metodologia de ensino, venho trabalhando ao longo de mais de 2 anos falando sobre metodologia, plano de estudos, então tenho um bom know-how para poder trazer para vocês essa experiência para a gente compartilhar. Gente, quando a gente fala sobre estratégia da aprovação, a primeira coisa que eu venho trazer para você é que existe sim um método para você passar. Eu sei que é um grande desafio nessa trajetória para a sua aprovação, bate nervosismo, às vezes a gente fica pensando que não vai conseguir. Realmente, nesse período que a gente faz o exame de ordem, é um período conturbado, quase sempre, né? Está conciliando faculdade ou monografia, tem família, trabalho, uma série de coisas, né? Só que eu quero garantir para você que se você se organizar e você for focado, você vai conseguir passar. Você precisa confiar em você. A primeira grande coisa é que você precisa acreditar em você mesmo. Muita gente fica esperando a aprovação dos outros, mas eu quero dizer para você, acredite no seu potencial. A primeira coisa, não fique se jogando para baixo, acredite que você pode conseguir. É necessário muita luta, muita garra, todos os dias, tá? Para você conseguir alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Tenho certeza que logo mais nós vamos cruzar por esses tribunais de justiça desse país, lá te chamando de doutor e doutora, tá bom? Então, vamos lá para nossas dicas. A primeira coisa é que, assim, cara, é sério, eu tô trazendo para você a estratégia da aprovação. Se você seguir o que eu tô falando aqui hoje, pode ter certeza, fica certamente que você vai ser aprovado. Mas como assim, Vini? Olha, antes de tudo, vim trazer para você uma super promoção. Se você quer conhecer um pouco mais do Master OAB, acessar todo o nosso conteúdo, sem limite de visualizações, nós temos um plano que está numa promoção do Black Month, de 6 vezes de R$ 29,90. Aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo teórico gravado, todo o conteúdo em exercícios, resumos, planos de estudos, pesquisa dos exames anteriores com os pontos que mais caem na sua prova. É isso mesmo, meu aluno. Aqui você vai ter uma equipe pedagógica que trabalha todos os conteúdos, ela estuda para te dar uma indicação do que você precisa estudar e do que você precisa priorizar. É um dos pontos que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo aqui hoje, tá? Uma outra coisa, se você tiver com alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, nossa equipe está acompanhando aí, qualquer coisa eles fazem a pergunta pra gente aqui, tá? Eles podem passar a sua dúvida. Então, assim, fica aqui comigo, não sai não. Nosso papo é bem curtinho, mas eu quero que você foque, eu quero que você preste atenção. Então, se está ouvindo, está assistindo outra coisa, está assistindo filme, ou está fazendo alguma outra coisa, foca aqui um pouquinho, preste atenção comigo, vamos bater esse papo. Me dá atenção que eu quero também quero te dar essa atenção, tá bom? Vamos lá, a primeira coisa é planejando a sua aprovação. A primeira coisa que você tem que entender. Gente, vocês já ouviram falar daquela parada? Ouviram ou não? Tenho certeza que vocês ouviram. Que os opostos se atraem. Então, isso a gente escuta há muito tempo, mas tem uma outra parada que fala: planejamento e sucesso se atraem. Quer ter sucesso? Seja planejado. Seja organizado. E aí eu lhe pergunto, como têm sido os seus estudos durante essa trajetória? Será que você tem uma organização? Será que você estuda de maneira super bagunçada, não sabe por onde começar, não sabe para onde ir? Eu quero dizer para você que se você é planejado, o sucesso está aí batendo na sua porta. Se você planejar e executar aquilo que você cumprir, você vai passar. Sabe por quê? Gente, um grande problema quando a gente fala sobre questão de planejamento é que, assim, você precisa criar uma rotina. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você estuda pra caramba, como é que você consegue estudar tanto, consegue absorver tanto conteúdo? Eu falo, poxa, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu não tinha isso. Eu não tinha essa percepção, compreende? Quando eu comecei a estudar, eu não tinha hábito de estudo. Isso foi uma coisa que foi sendo adquirida ao longo do tempo. É isso mesmo. Assim como um atleta que ele não sai correndo uma maratona de um dia para o outro. Ele adquire esse condicionamento físico ao longo do tempo. Nos estudos é a mesma coisa. A gente adquire um condicionamento intelectual e mental ao longo do tempo. Mas para isso, você precisa praticar.
precisa estabelecer uma rotina. Nem que você fale, olha, eu vou estudar todo dia meia hora, que é o tempo que eu tenho. Mas você vai estudar todo dia meia hora. Essa ideia de procrastinar, de deixar para depois, não pode ter isso. Você precisa ser disciplinado. Aí você fala, mas Vini, olha só, é muita matéria. Pô, 17 disciplinas, cara, 80 questões, é coisa pra caramba. Você sabe como é que é isso? Eu sei como é que é isso, eu já passei por isso. Já fiz a prova da OAB, passei também. Então, quero dizer pra você o seguinte, eu sei que é muita coisa. Por isso, você precisa ser planejado. Você precisa ter uma rotina. Não dá pra você querer chegar faltando um dia pra prova e falar, eu vou passar. Não é assim, eu estaria enganando você se eu dissesse isso pra você. É claro que tem gente que consegue isso, mas não é porque ela estudou um dia anterior, é porque ela já tinha uma bagagem anterior. Uma outra coisa é você não desprezar os seus estudos anteriores. Você fez uma faculdade, você não está estudando a primeira vez aquele assunto. Então, assim, sempre que isso acontece, você adquire uma bagagem daquele conhecimento e consegue aprimorar a cada novo estudo, a cada novo ciclo de estudo que você realiza. Compreendido? Então, assim, quanto a essa dica de rotina estabeleça, por menor que seja, uma rotina de estudos, tá? Estude pouco, mas estude sempre. Não adianta você estudar altas horas, muitas horas, mas estudar errado. Você precisa estudar certo. Mas como seria estudar certo, Vini? Primeira coisa, uma rotina. Tenha um bom curso, assista uma aula, tenha um bom material. A partir dali, você pode estabelecer revisões, estabelecer estratégias práticas das metodologias de aprendizagem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas metodologias daqui a pouquinho, tá? Beleza. Agora, prosseguindo o nosso bate-papo, a primeira coisa que eu quero falar, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre metodologia de estudo. Gente, uma série de pesquisas, se vocês olharem um pouco no Google e algumas revistas científicas sobre a questão do método de aprendizagem, vocês vão ver várias coisas, né? Eu vi uma reportagem muito interessante que falava sobre exatamente essa questão do estudo, que se trata com leitura. E aí muita gente estuda grifando, relendo, ou com métodos mnemônicos. E todos esses métodos que eu falei agora, eles trazem uma questão que não tem necessariamente um índice de aproveitamento muito alto. Você fala, Vini, mas qual é o método que é comprovado cientificamente que tem um método mais alto? É a questão prática. A prática leva você a não esquecer mais. Por quê? Principalmente aquilo que você erra. Quando você faz uma prova e que você erra um assunto, você fala, caraca, eu tô na dúvida se é isso ou se é aquilo. Se é isso ou se é aquilo. Aí quando você erra, você fala, nunca mais eu vou errar isso na minha vida. Você fala isso pra você, não é? Diz que você não fala. Fala pra mim. Fala aí pra mim. Você que tá assistindo essa live aí, você não fala? Eu falo. Várias vezes que eu já errei, saí da prova assim, arrasado. Arrasado, falando, caraca, como que eu confundi aquilo? Aí parece que aquilo meio que tatuou no seu corpo. Você não erra mais aquilo. Você não dá mais esse mole. Então, assim, isso é uma coisa que a prática, ela traz isso pra gente. A gente pega como se fosse praticamente uma tatuagem no corpo quanto àquele assunto. O que eu quero dizer pra você? Aqui no Master OAB, você pode utilizar isso a seu favor, a prática ao seu favor. Aqui nós temos uma série de simulados com questões inéditas, preparados por uma equipe de professores, inclusive com comentários, para que você saiba o motivo do seu erro. Como estudar, fazer um bom simulado? Eu indico que você estude o conteúdo teórico e sempre, toda semana, busque praticar, busque fazer um simulado. Por quê? Isso vai fazer com que você obtenha uma prática. Quando eu fazia a prova do OAB, quando eu fiz a prova do OAB, na minha preparação, o que eu fiz? Todo final de semana eu fazia uma prova do OAB anterior. E aí eu via, sabe o que eu percebia? Tinha questão que eu só acertei 35. Caraca, acertei 36. Aí daqui a pouco eu comecei a estudar, eu comecei a acertar 40. Eu falei, poxa, estou acertando 40. Mas você acha que eu fiquei feliz com isso? Claro que não. Porque é muito diferente você fazer a sua prova em casa, na sua tranquilidade da sua casa, do que fazer a prova no momento. Na hora bate nervosismo, bate ansiedade. Então o que eu comecei a fazer? Exigir de acertar 50, 60 questões. Eu queria acertar isso. Comecei a estudar. O que eu preciso fazer para acertar isso? O que eu preciso fazer para acertar 60 questões? Entendeu? E eu comecei a trazer isso para mim e praticar.
Aí chegou no dia lá, arrebentei, passei. Eu falei, caraca, fiquei muito feliz. Mas o quê? Eu pratiquei. E várias coisas que eu errei, eu procurei estudar aquele assunto para não errar mais. Então o que eu indico para você? Pratique muito! Pratique muito. Aqui no Master você vai ter umas aulas de exercício em que as aulas são vídeos, vários vídeos curtinhos, assim, da questão número tal. Aí ele lê a questão e explica, o professor lê a questão e explica aquele assunto. Vídeos curtos. Então nessa reta final, se eu fosse você, assinava o Master OAB e assistia todas as questões anteriores. Você não vai demorar, em uma semana você consegue fazer isso. Em alguns dias, nessa semana final, você consegue fazer isso. Assistir as questões. Se você tem pouco tempo, você ainda pode priorizar essas questões. Como priorizar essas questões? Eu vou trazer para você aqui agora, que é a sua aprovação em números. Gente, olha só, você está estudando para a OAB, sabe que no exame de ordem é composta por 80 questões. 80 questões divididas em 17 disciplinas. Sendo que essas 17 disciplinas, elas têm uma cobrança de incidência diferente. Algumas questões cobram mais e outras cobram menos. Vocês sabem disso. E eu trouxe até alguns grupos para vocês verificarem. Presta atenção, o grupo 1 de disciplinas, que eu separei esse grupo aqui, divide assim, ó, em 8 questões de ética, 7 de constitucional, 7 de civil, 7 de processo civil, 6 de penal, 6 de processo penal, 6 de trabalho e 6 de processo do trabalho. Eu fiz uma soma aqui rapidinho e deram 53 questões só desse grupo 1. Você consegue entender como é importante esse grupo 1? Se você pudesse falar assim, Vini, o que eu priorizo nessa etapa final? Essas disciplinas aqui. Você fala assim, poxa, mas é muita coisa, Vini, ainda assim é muita disciplina, é coisa pra caraca. Fala, calma, calma. O que você indica? Olha essas questões, olha essas disciplinas. Qual delas são as disciplinas que você tem maior dificuldade? Dá uma prioridade nessas que você tem maior dificuldade. Eu, por exemplo, quando eu fiz o exame de ordem, eu tinha muita dificuldade com trabalho e processo do trabalho desse grupo aqui. O que eu fiz? Peguei na última semana, estudei muito processo do trabalho e trabalho. Estudei muito essas disciplinas. Chegou no dia, eu acertei várias questões delas. Acertei porque eu tinha estudado bastante aquilo. Eu sabia que eu tinha dificuldade naquele assunto. Já nas outras disciplinas eu fui bem, porque eu já ia bem mesmo, já tinha uma boa base. Então, se conheça, saiba como priorizar. E o grupo 2, Vini? O grupo 2, ele é dividido em administrativo, empresarial e tributário. Tem entre 6 e 5 questões. Esse grupo é um pouco menor. Ainda tem uma cobrança mediana, tá? Então aquilo, se você já priorizou as outras, tem facilidade com essas, consegue estudar um pouco mais essas, estude mais desse grupo 2 também. Já o grupo 3 é o grupo que cobra menos questões. Filosofia, humanos, internacional, ambiental, consumidor. Todas essas disciplinas caem, em média, 2 questões por exame. Então assim, se você tivesse que priorizar nessa etapa final, esses assuntos não são o que você deve priorizar. No máximo, estudar essas disciplinas com aquele ponto de maior incidência. É o que eu indico. Então, nessa etapa final, sua aprovação em números. Priorize o grupo 1, analise aquilo que você tem mais dificuldade, e naquilo que você tem mais dificuldade, estude muito isso, revise muito nessa etapa final. E pratique com muitos exercícios, gente. Até aqui que a gente falou é basicamente isso. A gente falou como a gente pode estabelecer uma estratégia de aprovação. Você vai botar no papel, escreve assim, ó. Bota no papel assim, ó, escreve. Estratégia de aprovação. Escreve. Nesse documento você escreve assim, ó, falta uma semana para a prova. O que eu vou fazer nessa etapa final? Vou priorizar a disciplina X, X e Y. Por que eu vou fazer isso? Vou priorizar essas disciplinas porque eu tenho dificuldade nelas e porque elas fazem parte do grupo 1. Como eu vou revisar? Vou procurar os assuntos de maior relevância e vou fazer muitos exercícios desses temas para eu não errar na hora da prova. Entendeu? Combinado? Faz esse trato comigo. Faz esse trato comigo, sabe por quê? Na outra semana, depois da prova, eu quero ver chuva de aprovação. Eu quero ver a galera falando assim, ó, caraca, Vinícius, eu segui a sua dica e fui aprovado. Então, eu quero isso. Então, faz esse compromisso. E nada de procrastinar, nada de deixar para depois. Agora é hora de, ó, sangue nos olhos. Eu quero aprovação em massa, tá bom? Beleza, mas Vini, o que mais eu posso fazer? O que mais você me indica nessa etapa final? Assuntos recorrentes na primeira fase. A OAB, ela costuma ter uma recorrência de temas. O que eu quero dizer com isso?
todo exame ela vai cobrar a mesma coisa. Se você tem uma dúvida sobre isso, numa live anterior que eu fiz na outra semana sobre... Aqui mesmo, eu falei sobre os temas de maior recorrência. Se você, qualquer coisa, tem uma dúvida, você volta depois à página, vai descendo um pouquinho, você vai encontrar essa live que eu falo dos pontos de maior incidência, inclusive dou dicas dos pontos de maior incidência. Mas é claro, eu faço de maneira bem resumida, porque o assunto completo, para você ter acesso a esse material completo do nosso site, basta você acessar o nosso site, assina o Master OAB, e com essa super promoção que nós temos aí, você vai conseguir ter acesso a todo esse conteúdo. São 17 raios-x de todas as disciplinas. Ali você vai encontrar o que deve ser priorizado em cada ponto. O que você faz nessa etapa final? Você faz o seguinte, você pega lá em administrativo e sabe que agentes públicos é o que mais cai. Em penal, teoria do delito é o que mais cai. Você vai estudar esses pontos se você tem dificuldade nessas disciplinas. Vai revisar isso nessa etapa final. Não pode perder. É tipo assim, é como se você estivesse indo para um lugar em que que não tem água, não vai servir água lá. Fala assim, olha só, você precisa levar água. É o mínimo que você tem que fazer, levar água. Então, existem assuntos que é a sua água. Em cada disciplina, existe a sua água, em que você tem que levar esse conhecimento para a prova. Não dá para ir para a prova sem saber esses assuntos. Então, dá uma olhada no nosso site, conheça o nosso raio-x, conheça os pontos de maior incidência e estude isso para a sua prova nessa etapa final. Revise isso. Não vamos dar mole, tá? Beleza? Então assim, ó, assinando o Master OAB por 6 vezes de R$ 29,90, tá muito barato, gente. Imagina, todo mês eu pagar R$ 29,90, você não paga nenhum lanche, cara. Hoje em dia a gente sai pra lanchar, gasta mais de R$ 30 por mês. Você vai acessar o Master por 6 meses, sem limite de visualização, nenhum outro curso na concorrência faz isso. Você vai ter acesso sem limite de visualização. Aqui não tem esse negócio de vender curso de exercício e curso teórico, não. Nosso curso é completo, você vai ter que encontrar o curso teórico, o curso de exercício, resumo, raio-x, simulado, tudo por um único valor. 6 vezes de R$ 29,90, tá barato pra caramba, gente. Então aproveita, não perca essa promoção, é só esse mês, tá? Beleza, e um último ponto que é importante, é relevante você saber e que você deve dar uma atenção a isso é o controle emocional, gente. Controle emocional, sabe? Cara, nervosismo é uma droga. Nervosismo pega a gente... Sabe, demais. Antigamente eu ficava muito nervoso quando ia fazer prova. Eu esquecia assunto, não sabia o que falar, sabe, dava aquele branco terrível. Você fala, beleza, Vini, já sei de tudo isso. Como que eu posso fazer para me manter um pouco mais calmo? Gente, a primeira coisa é que isso é trabalhado ao longo do tempo. Mas a primeira coisa mais importante é, nervosismo faz parte. Você tem que lidar com isso. Ficar nervoso faz parte da vida. Então, assim, lide com o nervosismo e aprenda a controlá-lo. Sabe como que eu resolvo o meu nervosismo? Sendo organizado, sabendo o que eu vou fazer, tendo os próximos passos. Isso não me deixa andar pisando em ovos, andar no escuro. Isso me deixa nervoso. Andar no escuro me deixa nervoso. Escuro no sentido figurado, tá? Mas, assim, E essa questão, quando você sabe para onde você vai, você fica mais calmo. Tá, mas beleza, Vini, como que eu posso saber estabelecer uma trajetória agora, faltando pouco tempo para a prova? Eu posso te dizer. Cadê o papelzinho que você botou aqui, ó? Estratégia da aprovação. Cadê? Pega o seu papel, anota a sua estratégia da aprovação. Estabeleça o que você vai fazer em cada dia nessa etapa final e cumpra isso. Isso vai te dar uma paz, porque você vai falar, ó, no primeiro dia eu fiz o que eu tinha que fazer. Tá tranquilo, tá favorável. No segundo dia eu também fiz. Entendeu? Você não vai ficar nervoso com isso. Outras dicas que eu indico, mas isso é mais a longo prazo, é o quê? Tenha uma atividade física. Faça uma atividade física. Evite estudar longas horas. Você precisa descansar. Você precisa entender que você tem as suas limitações. Não é toda semana que você vai ter um rendimento de 100%. Então não se cobre demais. Às vezes a gente se cobra demais, de que ter sempre um aproveitamento de 100%. Só que tem dias que a gente consegue estudar mais, tem dias que a gente consegue estudar menos. E você precisa entender que isso é normal. Todas as pessoas são assim, tá? Então encare isso, faça atividades físicas. É uma outra coisa, descanso semanal, você precisa descansar. Gente, a prova está chegando. No dia anterior da prova, não fica estudando 20 horas não, não estuda sem parar não. Estuda um pouco se você precisa estudar esse dia anterior. E descansa.
Descansa para não pirar. Descansa o máximo que puder, tá bom? Então, só para resumir o que nós falamos. Falei para você, estratégia da aprovação. Você precisa estabelecer a sua meta. Pega o seu papel, anota as disciplinas que você precisa priorizar. Priorize essas disciplinas, revise e, principalmente, praticar. Essa etapa final é para você praticar. Faça muitos exercícios, vem para o Master OAB, assina o Master, faça as aulas de exercícios. Você consegue em uma semana fazer praticamente todos os exercícios dos exames anteriores em vídeo, o professor explicando para você, isso vai ser uma ferramenta excelente. Eu tenho vários alunos que fizeram essa dica de assistir às aulas em exercício nessa etapa final e depois vieram me dar depoimentos de que foram aprovados graças a essa dica. Então eu quero que você faça, meu aluno, siga o que eu estou dizendo, siga que nós vamos nos encontrar aqui de braços abertos na segunda fase para ajudar na sua aprovação. Beleza? Combinado? Então, ó, só para relembrar, 6 vezes de R$ 29,90, nosso plano semestral, sem limite de visualização. Você pode acessar o site, o curso, quantas vezes, assistir cada aula, quantas vezes você achar necessário. Tem conteúdo de resumo, tem simulado, raio-x das provas anteriores, aulas teóricas e aulas de exercícios. E, principalmente, aula ao vivo. Se você está assistindo essa live e gostou, hoje às 6 horas teremos monitoria e depois às 7 teremos aula ao vivo, todas ao vivo, que é a possibilidade de você tirar dúvidas em tempo real com o seu professor para auxiliar, sanar todas as suas dúvidas e garantir que a vermelhinha tá chegando, pode confiar, tá bom, galera? Um grande beijo, tchau, tchau e boa sorte nessa etapa final.